Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tantos momentos especiais em que nós podemos buscar a Tua presença, adorar o Senhor. Ó Deus, e nós estamos aqui diante da Tua palavra e queremos Te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Que, Senhor, nós possamos ver com maior clareza no rosto de Jesus a glória do Senhor. Que nós possamos crescer no conhecimento de Deus e que esse conhecimento venha nos transformar cada vez mais, de glória em glória, a própria imagem do Senhor. Por isso, ó Deus, vem nos conduzir nesse momento na meditação da Tua palavra. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria até perguntar para você se você já se surpreendeu alguma vez meditando sobre Deus. Nós temos os nossos momentos de oração, nós lemos a Bíblia, nós falamos sobre Deus. Na verdade, na nossa cultura aqui, ocidental e brasileira, as pessoas falam o nome de Deus nem mesmo pensando em Deus, não é? Quando alguém diz uma coisa que você não quer que aconteça, a pessoa diz, Deus me livre, não é? Possivelmente você não está dizendo, Deus, estou fazendo uma oração porque o Senhor me livre dessa situação. Simplesmente é uma palavra que a gente usa. E a gente usa com tanta facilidade e nem sempre nós paramos para pensar nisso. Se você sair por aí e conversar com a maior parte das pessoas, elas vão dizer que acreditam em Deus, não é? Quantos de vocês acreditam em Deus? Quando nós paramos para pensar sobre Deus, o que realmente vem em nossa mente? Porque apesar de nós falarmos sobre isso, não é comum nós meditarmos sobre a grandeza de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Então, nós tomamos por certo que Deus existe, que Deus é real. Nós tomamos por certo que nós podemos fazer as nossas orações a Ele, nós podemos cantar a Ele, podemos agradecer, mas até onde nós realmente conhecemos a Deus? E é lógico que surge a primeira pergunta, é possível conhecer a Deus? Porque eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conversar com colegas de escola ou colegas de trabalho que dizem assim, olha, eu sou ateu. Realmente eu não consigo aceitar essa ideia desse Pai cósmico que está ali. Para mim, a realidade que existe, a única realidade que existe é isso que nós vemos. Não existe nada mais do que isso. E muitas pessoas têm dificuldade com a realidade de Deus. Algumas delas porque sofreram problemas, lutas, perdas. Outras porque sentiram de uma forma muito aguda decepção e frustração com pessoas religiosas. O fato é que existem pessoas que não conseguem mais acreditar na existência de Deus. Eu não sei se você já passou por isso em algum momento, de fazer essa pergunta, será que eu realmente acredito? E eu creio que, às vezes, Deus até permite que a gente levante essa pergunta. Será que eu acredito que Deus existe? Você já se viu alguma vez assim, olhando para a natureza, olhando para as estrelas e dizendo assim, Deus existe? Ele é real? Ou isso não passa de uma imaginação minha? Ou é uma cultura que eu recebi das pessoas? Ou eu posso realmente dizer que Deus é uma realidade? Por que nós precisamos pensar sobre isso? Porque aqui está a grande definição da vida. Se nós cremos em Deus ou se nós não cremos em Deus. E só que existe uma espécie de meio termo de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não vivem como se Ele fosse real. E para mim esta é a grande questão. É a grande questão de uma parte significativa de pessoas que você conhece, com quem você convive todos os dias. E essas pessoas dizem, eu creio em Deus. Mas ao mesmo tempo, são pessoas deprimidas por lutas e tristezas da vida e não conseguem lidar com essas questões das suas emoções. São pessoas que são infelizes porque os sonhos e projetos que colocaram diante do seu futuro não vieram a se concretizar. Existem pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas estou decepcionado com Deus. Você já viu pessoas dizendo isso? Estou decepcionado com Deus.
Porque eu esperava que ele ia realizar os meus sonhos. Ele esperava que ele iria ouvir as minhas orações. Mas o problema é que ele deixou que tantas coisas difíceis acontecessem na minha vida. Será que eu posso acreditar que Deus é real? Será que eu posso me voltar para ele? Existem pessoas também por aí, não é, que dizem acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo as coisas dessa vida, elas parecem ser tão interessantes, elas parecem ser tão atraentes. Então, sabe, às vezes existe uma voz lá dentro dizendo assim, muitas dessas coisas realmente não agradam a Deus, muitas dessas coisas não glorificam a Deus, não é aquilo que Ele quer para a sua vida, mas parece que é tão mais real, parece que é tão mais concreto as coisas que nós vemos neste mundo. E é por isso que muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas o verdadeiro Deus, ele só pode ser descoberto pela prioridade que você dá às coisas dessa vida. Vocês entendem que se uma pessoa diz assim, eu acredito em Deus, mas o dinheiro é mais importante, quem é o Deus verdadeiro dessa pessoa? É o dinheiro. Tanto é que na Bíblia existe um nome para esse Deus, Mamon, não é Mamão, é Mamon, não é? Porque a ideia é a seguinte, é quando você acredita que a essência da sua vida é ter, é possuir, sabe? Aquilo que o dinheiro pode comprar. Sabe aquelas pessoas, não sei quantos de vocês aqui são casados, maridos, mas já tiveram a experiência de entregar o seu cartão de crédito para sua esposa? E diz assim, vá fazer uma terapia. Eu acho que isso não é uma coisa muito sábia, você entende assim? Porque algumas pessoas até mesmo dizem que, olha, é uma terapia maravilhosa, não é? Você entende? Você passa aquele cartão e sai com umas sacolas, não é? Especialmente se for aquela sacola com aquelas marcas, né? Aquelas marcas especiais, não é? E feliz da vida, não é? Agora eu quero perguntar para você, assim, isso realmente supriu a sua necessidade? Fez você melhor, mais feliz, uma pessoa mais realizada, mais plena? Gente, eu fico pensando, hoje mesmo eu estava meditando nisso, né, que lá nos Estados Unidos existem os storage houses. Eles constroem prédios imensos, não sei quantos andares, para você armazenar as coisas que não cabem na sua casa. Você sabia disso? Eu não sei quantos de vocês gostariam disso, mande para mim, já que você não vai usar mais. Eu visitei um desses prédios, não é? Gente, uma coisa impressionante, sabe? É como se fosse um monte de pequenos apartamentos com portas de ferro. Você entende? E o que as pessoas fazem? Tudo aquilo que elas compraram e que não cabe na casa dela, elas empilham. E existem prédios de 10 andares só de coisa empilhada das pessoas. E você paga um aluguel por isso, de não sei quantos dólares, para você usar aquele espaço. O que vocês acham disso? Quando eu comecei a andar por aqueles corredores desse armazém de coisas, eu estava pensando assim, o que leva uma pessoa a usar o seu dinheiro e colocar lá? Quantas dessas coisas as pessoas realmente vão usar? Elas não vão usar. E vai ficar lá. Mas isso mostra essa ânsia de ter, de possuir, de guardar, de isso aqui é meu, isso aqui é meu. E chega um certo ponto que a pessoa descobre que isso não traz a realização. E ela vai querer mais ainda, mas não vai trazer a realização. Aí tem pessoas, não, para mim eu não quero guardar nada, eu vou gastar meu dinheiro viajando. Não é? E, gente, é bom, é divertido. Não é? Mas sabe, Deus me deu a oportunidade de estar em muitos lugares. Mas depois de tudo, eu vivo vendo assim, é bom conhecer muitos lugares e conhecer muitas pessoas. Mas ainda assim, isso não é suficiente para fazer com que você esteja bem. Não é? Gente, depois de tudo, e aqui eu quero voltar para a questão mais básica e essencial, é que foi Deus que nos criou. Deus existe. Ele é real. E nós não vamos encontrar plenitude, realização, alegria permanente nas coisas que Ele criou. Nós vamos encontrar alegria permanente nele mesmo que nos criou. No nosso relacionamento com Ele. Porque só Ele tem essa capacidade de produzir esse tipo de alegria que nós estamos buscando e que parece que sempre está um passo adiante. Não é? As pessoas sempre estão buscando uma coisa adiante. Mas o que nós vemos, e aqui eu quero voltar para esse texto que nós estamos lendo aqui, que é possível conhecer a Deus. E é possível cultivar um relacionamento com Ele. E Jesus, Ele usou essa expressão aqui,
Você consegue ver Deus? Quem consegue ver Deus? Você já viu, tem pessoas que dizem assim, eu só acredito naquilo que eu vejo, não é? Eu até queria pedir que você colocasse seu dedo agora, porque hoje não tem mais jeito de colocar o dedo aqui na tomada para você ver como é que uma coisa que você não vê. Quem já teve uma experiência chocante na sua vida? E pessoas que dizem, eu só acredito naquilo que eu vejo, não é? Mas o fato é que Jesus aqui está nos mostrando, sim, que existem algumas formas de nós vermos a glória do Senhor. E a primeira delas, o que ele menciona logo no início, é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi criado por meio dele. Então, como é que nós podemos ver a Deus? Como é que nós podemos ver a Deus? Através daquilo que ele criou. E quanto mais contemplamos a criação, mais ficamos maravilhados com quem Deus é. E eu creio que a gente devia separar mais tempo para contemplar a criação. Eu creio que a gente devia, fazer uma trilha de comunhão com Deus para contemplar as coisas que Ele criou. E isso, uma vez eu vi um pessoal aí da autoajuda dizendo assim, uma coisa boa para você fugir do estresse é dar uma volta assim no meio da floresta ou coisas desse tipo assim. Sabe uma coisa boa que faz bem para você? É quando você caminha no meio das árvores e você diz, foi Deus que criou todas as coisas. E Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, e eu tenho comunhão com Ele. Sabe quando o salmista diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite não há som, nem há palavras, mas por todo lugar se faz ouvir a sua voz. Olhe para a criação e você vai ver a glória do Senhor. Eu já tive uma vez a oportunidade lá em Cuiabá, de estar num lugar muito elevado e ver aquela paisagem. Gente, é uma coisa belíssima. Mas sabe, uma coisa mais bela é você dizer, foi Deus que criou. E na verdade, cada folha, cada passarinho, cada formiga, cada ser vivo revela a glória do Senhor. Você quer ver a glória do Senhor? Contemple a criação e você vai conhecer a Deus. Mas, em segundo lugar, nós podemos ver algo de Deus quando nós lemos a Bíblia e quando nós vemos aquilo que os profetas de Deus experimentaram e as grandes obras do Senhor. Mas quantas pessoas realmente conhecem o Deus da Bíblia? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Daniel. Nós estamos falando a respeito da realidade de Deus. E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós contemplamos a glória do Senhor. Mas Jesus aqui está mostrando que existe uma forma muito mais profunda de nós vermos a glória do Senhor. Veja o que o texto diz aqui, ninguém jamais viu a Deus, esse é um fato. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você quer conhecer a Deus, quer ver o Senhor? Jesus está dizendo, ele mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Agora, como é que nós podemos ver a Jesus? Não é porque os discípulos naquela época eles podiam ver a Jesus. Como é que nós podemos ver a Jesus? Através da sua palavra. Através daquilo que Ele disse, através de tudo que está aqui, nós podemos ver o Senhor. Então, se você quer saber como é Deus, olhe para Jesus. Porque eu creio que às vezes as pessoas pensam numa energia cósmica distante, meio impessoal. Não. Olhe para Jesus e você vai ver o rosto da glória do Senhor. Olhe para Jesus em tudo aquilo que Jesus faz, em tudo aquilo que Ele diz, em tudo aquilo, a forma como Ele se relaciona com as pessoas. Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. O Filho revelou a glória do Senhor. As pessoas até hoje estão querendo saber como é Deus. O Deus feito carne já habitou entre nós e revelou a glória do Pai. E nós podemos contemplar essa glória. Isso que eu queria meditar, ainda que brevemente, como nós podemos ver em Jesus a glória do Senhor. Em primeiro lugar, o Evangelho de João enfatiza isso. Jesus operou sinais e prodígios. João mesmo diz, esses sinais foram registrados para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Vocês acreditam em milagres? Agora,
vocês acreditam realmente que Jesus transformou água em vinho? Porque nós estamos falando aí de algo que, cientificamente falando, é impossível. Ok? Então, por mais que você tente, ninguém vai conseguir transformar água em vinho, em laboratório. Mas nós temos a história logo no início de Jesus, lá no casamento, e o vinho estava faltando. E Maria, mãe de Jesus, falou, olha, está faltando vinho. Talvez Jesus podia dizer, que bom, né? Agora esse pessoal vai parar de beber. Mas, na verdade, era um casamento. Isso aqui era uma coisa muito importante. Jesus mandou encher, então, diversas vasilhas grandes de água. Mas pode encher. E depois, agora pega esse daí e vai servir. E o que eles beberam? Vinho. Gente, eu não sei se você entende que há pessoas que dizem, isso daí é história. Isso não pode acontecer. Havia toda aquela multidão que podia dar testemunho que Jesus havia operado e ele havia transformado a água em vinho. E isso é uma coisa, gente, que nós não temos como ir lá pegar uma nave para chegar lá naquele lugar, mas nós temos o testemunho de multidões que viram aquilo que Jesus operou. E é por isso que nós podemos dizer que quando Deus quis manifestar a sua glória, ele manifestou principalmente a sua glória na pessoa do seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Jesus multiplicou pães e peixes. Aí as pessoas perguntam, como é possível? Porque em qualquer perspectiva científica, isso é impossível. Multiplicação de matéria? Como é que esse negócio de células e moléculas e como é que você explica isso? Não é? E, gente, sabe uma coisa? Milagre você não explica. No momento que você tenta explicar, já deixa de ser milagre. Você lembra do pessoal que fala sobre a travessia do Mar Vermelho? Aí o pessoal diz, não, sabe o que aconteceu lá? É que foi uma maré vazante. Aí o povo esperou a maré, aí eles atravessaram. E depois, quando o farol foi atravessar, a maré encheu de novo. Não é? Isso, gente, não foi isso que aconteceu, não. Deus abriu um caminho no meio do mar pelo seu poder, separou as paredes e fez com que o seu povo andasse os pés enxutos. E depois que o povo passou, Deus soltou as águas e o exército de Faraó foi afogado ali. Foi isso que aconteceu. Porque Deus fez. Agora, por que nós precisamos lembrar disso, gente? É porque em Jesus nós vemos a glória do Senhor. Nós vemos Deus desejando restaurar todas as coisas. Vinho é um símbolo de alegria. Pão, alimento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. É por isso que eu queria lembrar, gente, quando nós vemos a glória do Senhor no rosto de Jesus, nós precisamos ver qual é a lição que Jesus está ensinando. Jesus não fez milagre simplesmente por fazer. Ele fez milagre para nos ensinar alguma coisa. Isso é um exemplo da transformação do pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês vão ter a vida. Jesus multiplicou pães, porque ele também pode alimentar a nossa alma e pode nos dar a certeza da salvação. Então, quando nós olhamos para o rosto de Jesus, Jesus diz, ele revelou o Pai. Mas não foi só os milagres, mas também foi a compaixão do Senhor. Você acredita realmente que Deus ama você e se importa com você? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a sensibilidade dele, por exemplo, em relação à mulher samaritana. Aquela mulher, as pessoas dizem, se existe uma vida perdida, é essa daí. Você entende? Ninguém ia prestar atenção. Haveria um monte de religiosos dizendo, está aí uma pessoa que realmente nem merece experimentar a bênção de Deus. E Jesus conversou com essa mulher. E o que eu fico impressionado, gente, em relação ao capítulo 4, é a sensibilidade de Jesus, não é? Eu acho que Jesus foi uma das pessoas mais sensíveis em relação às mulheres. Não é? Nós, homens, de forma geral, a gente não tem essa capacidade, não é? Às vezes, são tantas as emoções. Mas nós olhamos para Jesus e nós vemos sensibilidade. Gente, eu não paro para pensar nisso daí. Eu vejo a glória do Senhor, o amor de Deus. Você entende?
como diz uma passagem lá no Velho Testamento, que ele não apaga a torcida que fumega. Sabe aquele paviozinho do candeeiro que já está se apagando? Deus não chega lá para esmagar, não, ele sopra para que possa reviver e possa iluminar novamente. E é isso que ele faz com as pessoas. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós não vemos esse tipo de religião, você entende, da arrogância, do ego, da prepotência. Nós vemos Deus amando as pessoas onde elas estão e na situação em que elas estão vivendo. A gente vê a glória do Senhor nos milagres, a gente vê na criação, a gente vê nos milagres. Mas nós vemos nas coisas mais simples que Jesus fez, o amor de Deus. E aqui eu quero trazer uma palavra para você. Deus realmente se importa com você. E Ele realmente conhece a sua história. Quantas vezes nós queríamos dizer para as pessoas, eu queria que as pessoas conhecessem a minha história. Eu queria que as pessoas realmente soubessem a luta e o desafio. Eu queria que as pessoas pudessem compreender por que às vezes eu faço isso ou eu digo aquilo. Vocês não têm vontade assim de talvez se abrir com alguém e dizer, finalmente alguém realmente me conhece. Nenhum de nós tem esse tipo de capacidade, mas quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que Jesus conhecia o coração das pessoas. Essa verdade para mim são dois aspectos. Em primeiro lugar, é uma coisa que traz um certo temor, não é não? Por quê? Porque Ele sabe tudo que está aí dentro. Não sei se você entende assim, a gente tem a tendência de passar para as pessoas aquilo que não corresponde à realidade. Mas Jesus conhece o nosso coração. E Ele conhece 100%. Você já percebeu assim que o nosso coração ele é tão intrincado em termos de motivações interiores, essas coisas, até mesmo quando a gente diz é para a glória do Senhor, mas lá dentro pode ver realmente, sabe, o ego, algo que está nos levando para longe de Deus. Jesus conhece totalmente, 100%. Mas ao mesmo tempo Ele também conhece as nossas ansiedades, as nossas apreensões, as nossas lutas, as nossas perplexidades. Quando você olha para o rosto do Senhor Jesus, você vê a verdadeira compaixão do Senhor. E é por isso que eu posso dizer para você, busca o Senhor. E se coloque diante dele. Jesus diz, venham. E quando nós nos colocamos debaixo da sua presença, da sua graça, nós experimentamos a restauração que vem lá de dentro. E Deus vai nos restaurando como a mulher samaritana que foi restaurada, foi salva, foi transformada e se transformou num instrumento nas mãos de Deus. É isso que quando nós olhamos no Evangelho de João, nós vemos a compaixão do Senhor. E Ele se identifica conosco na situação onde nós estamos. É isso que a Bíblia diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas outra coisa, meus irmãos, e quando você olha para Jesus, o que você encontra? Você encontra autoridade. E esse é o ponto que as pessoas entravam em conflito com Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sei se você entende assim que uma pessoa que está dizendo isso, ele está se colocando em uma posição de autoridade acima de todos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aí está, Jesus disse, se você crer em mim, você tem a vida eterna, você vai viver para sempre. Se você não crer, você estará debaixo do julgamento de Deus. O que nós encontramos em Jesus é a revelação da autoridade de Deus. Não sei se você entende que Deus não chega para nós dizendo assim, qual é a sua opinião? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso, gente, que nós não podemos dizer que Deus falou em todos os lugares, ou que Deus falou em todas as religiões. Você já viu essa tese que diz assim, todas as religiões são verdadeiras, todas elas levam para Deus? Quem já viu essa frase? Em primeiro lugar, quem diz isso nunca estudou sobre as religiões. Porque se você estudar um pouco mais, você vai descobrir que cada uma delas diz assim, a nossa é a certa. Ok? Então, muçulmano, ele coloca um explosivo aqui na cintura, e ele vai para o meio da praça, no meio de gente, e simplesmente aciona o botão e explode. Por quê? Porque na religião dele, ele tem a promessa,
de que ele vai acordar no paraíso com bebida e mulher. O hindu, ele diz assim, olha, eu vou reencarnar algumas vezes. Quantas vezes? 60 milhões de vezes, talvez. Você sabia disso? Aí não sei se você sabe que o maior sonho do hindu, o mais religioso, é escapar do ciclo das reencarnações. Porque para ele, a vida que ele está vivendo é mais uma. E depois ele vai viver outra. E se ele estiver sofrendo, nascendo numa casta inferior, é porque na vida anterior dele, ele não fez as coisas certas e ele está pagando pelo karma dele. E depois ele vai ter que ver outra vez. Só que, se ele não tomar cuidado, ele vai regredir para animal. Ok? Então, é por isso que teve uma vez um místico hindu, que ele estava meditando, e ele disse assim, eu não sei se eu sou uma borboleta que pensa que é homem, ou um homem que pensa que é uma borboleta. Eu não queria ter esse tipo de crise existencial. Mas, a partir do momento em que a pessoa não tem uma referência, como é que ela vai viver a vida, gente? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso é uma coisa para vocês. Muitas pessoas olham para a minha cara e dizem, gente, pastor japonês é uma coisa diferente. As pessoas esperariam que eu fosse o quê? Budista? Isso é uma coisa para vocês, gente. A resposta para o Japão não está no shintoísmo, não está no budismo. A resposta para o Japão está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador de todas as nações. Deus deseja alcançar as pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, você quer ver a glória do Senhor? É no rosto de Jesus. É nele que nós vamos ver a verdadeira autoridade para a salvação. O Filho revelou o Pai. Como é que nós podemos saber como vai ser o futuro? Na verdade, eu estou falando do futuro depois da morte. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É possível ter a certeza. É possível ter a convicção. Quando eu paro para pensar nessa realidade, que vai chegar um momento em que nós vamos estar na presença do Senhor, porque Ele diz, olha, eu estou indo e eu vou preparar lugar para vocês. Diz, Senhor, qual é o caminho? Eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Significa contemplar a glória do Senhor na eternidade. Jesus é a revelação da glória do Senhor. Gente, aqui nós chegamos num ponto muito sério, sabe qual é? Ou isso é verdade ou não é. É só isso. Se não for, vá viver a sua vida. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se for verdade, dedique-se ao Senhor de todo o coração. Porque não é nada mais importante do que nós investirmos na eternidade. Existe um meio termo? Existe um em cima do muro? E é por isso, meus irmãos, que eu gostaria de concluir essa nossa meditação pensando nisso. Você tem contemplado a glória do Senhor na face de Jesus? Porque quanto mais nós fazemos isso, como diz o hino antigo, quando contemplo tua glória, a luz desse mundo esvaiece. Vocês entendem qual é a questão? Quanto mais contemplamos a glória do Senhor, mais dessas coisas que as pessoas acham que são importantes, elas acabam diminuindo, porque nós estamos ansiando aquele dia em que nós vamos ver o Senhor face a face. E quando isso acontecer, a gente vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena conhecer o Senhor Jesus. Como nós respondemos ao Senhor Jesus? Porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência e os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos sem fim.